Olá, meu querido, minha querida, que honra ter você aqui de volta no meu podcast. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Rafael Bardini, eu sou terapeuta quântico, cirurgião de consciência, médico de almas, fundador da escola ICA, Instituto Quântico do Autoconhecimento. É uma escola de desenvolvimento humano e espiritual, onde nós unimos ciência e espiritualidade falando a mesma linguagem. Você vai aprender lá tudo de ponta sobre a ciência, neurociência, ciências sociais, ciências políticas, ciências econômicas, tudo, tá? Ciência quântica, né? E como tudo isso faz sentido, como encaixa tudo isso, né? Então é claro que nós temos um pouquinho de cada coisa, aquilo que eu julgo ser essencial para o nosso despertar de consciência. Trabalho com terapia quântica. Terapia quântica, como funciona? É uma terapia, você tem a parte da terapia, que é o falar, né? O ser escutado de uma forma consciente, de uma forma presente por mim, com muita empatia, com muito amor e carinho à sua história. E aí eu uso de algumas ferramentas, como o movimento sistêmico familiar, hipnose, tarô, frequências incríveis, frequências quânticas, né, de reconexão com a nossa essência. Então, são ferramentas que atuam a nível subatômico, a nível quântico, na verdade até abaixo do nível subatômico, é a nível escalar, de ondas escalares, né, onde há uma transferência de energia e informação para você, que acelera o seu entendimento. Então é claro que escutar eu falar aqui, você não vai saber como é a sessão. Você tem que fazer a experiência e ver o que acontece, né? Então, super recomendo você fazer sessões terapêuticas nessa linha comigo. Muitas pessoas têm se beneficiado muito. E também atuo como mentor, né? Mentoria de autoconhecimento, né? Então, também estou aqui para isso. Bom, nesse podcast, nesse episódio de hoje, estou gravando aqui uma série para vocês falando sobre as religiões. E vou falar de um lugar muito neutro, como eu procuro sempre ser, né? Com muito pé no chão, com muita visão histórica, né? Com um olhar científico também, né? Não só um olhar de crenças, porque, olha, crença, a gente já sabe, crença não serve para nada. Por que não serve para nada? Se você tem uma crença que não condiz com a realidade, você é considerado um psicótico, um alucinado. Concorda? Se você for num psiquiatra e você fala para ele coisas que tá fora da realidade, ele vai considerar você, diagnosticar você como psicótico, sei lá eu quais são as outras cartilhas aí que tem no diagnóstico do psiquiatra, né? Então, crenças é muito perigoso. Por isso é importante a ciência estar junto. Ciência e espiritualidade. Ciência e filosofia. Então, tudo que eu for trazer aqui nessa série de alguns episódios, que eu não sei quantos episódios vão dar, sobre religiões que eu quero gravar, tem esse tempo, né? Então, vai ser sempre olhando para a ciência e para a espiritualidade ao mesmo tempo, tá bom? Bom, então por que eu comecei a querer falar disso, né? Eu já falei disso aqui, tem alguns episódios que eu acho que já falei sobre religião, já falei sobre Umbanda aqui também, e que inclusive eu quero falar novamente nesses episódios sobre religiões, né? E uma delas eu quero trazer um pouco a Umbanda para você, de um olhar muito mais profundo do que eu tinha lá atrás. Então, tudo aquilo que eu falei para você lá atrás atualmente está desatualizado dentro de mim. Eu já acredito em outras, né? Eu já estudei e já entendi que o negócio é muito diferente. Não é muito diferente, mas é diferente daquilo que foi falado lá atrás, né? Então, recomendo, se você gosta do assunto, ficar por aqui nesses episódios que vão seguir. Eu acredito que não vai dar para gravar tudo em um só, né? Vamos ver. Como sempre, eu não faço roteiro, então eu não tenho noção, né? Mas vamos lá, vamos bater um papo aqui então sobre espiritualidade. Bom, espiritualidade não, religiões. Então qual é o propósito? Por que eu tô escolhi falar disso? Porque uma que eu tô num outro momento da minha vida, estudei
bastante coisa até chegar aqui hoje, então tem outros pontos de vista sobre isso, né? E até porque também isso tem batido na tecla, né, com algumas pessoas, alguns atendimentos, e eu venho vendo que as pessoas estão um pouco descrentes, né, por tanta coisa acontecendo no mundo. Pessoas estão um pouco descrentes das religiões. Cada religião você sempre vai ter um bafafá, né? Um pastor, um padre, um pai de santo, um guru. Alguém fez alguma coisa ali que não condiz com aquilo que ele estava pregando, sabe, essas coisas? E isso vai um pouco desmotivando a gente, né? E tem muitas pessoas que estão nessa busca de verdade mesmo, de sentir Deus, de querer falar com Deus, e o único lugar até então é nas religiões que nós encontramos essa fala, essa linguagem, né? Dificilmente você vai ter, claro que isso está aumentando, mas normalmente é nas religiões que a gente encontra algo sobre o divino. Então, partindo dessa necessidade de ver que isso tá em torno de mim, tá chegando, uma que eu tive vontade, depois eu vi que muitas pessoas estão procurando, tipo assim, qual é a religião certa? Qual é a que tá mais perto mesmo, assim, de Deus? Porque é muito confuso, cada um defende o seu ponto de vista. E eu também entrei nesse processo de falar assim, cadê a verdade? O que é verdade? A verdade não existe, a verdade absoluta, vai ter várias verdades. Eu estou um pouco olhando diferente para isso. Então vamos falar um pouquinho, começar aqui, que vamos ver se dentro da minha linha de raciocínio, se te ajuda, se você concorda comigo ou não concorda, o que é que você acha, se vai fazer sentido ou não vai. Então vamos lá, vamos começar. Então, religiões. Qual é a religião certa? Se você quiser se aprofundar nesses estudos, eu recomendaria você procurar pelos livros de Joseph Campbell. Joseph Campbell. Joseph Campbell foi um mitólogo. Ele dedicou assim 30 anos da vida dele praticamente só para estudar mitologias. O que é mitologias? São histórias contadas pelas culturas, né? Cada cultura, cada povo, cada tribo, cada aldeia tem a sua mitologia. E a mitologia, ela conta histórias. E conta histórias, normalmente, dos deuses. Ou do Deus, né? Então, ao longo desses 6.000 anos que nós temos documentado como história, nós temos várias mitologias. Nós temos a mitologia egípcia, que fala, que tem a sua visão de como o mundo foi criado. Então tem lá Ísis, tem Horus, tem Sete, tem não sei quem, tem toda a mitologia egípcia, né? O Egito tem vários deuses, dentro de uma linha, né? Tem vários deuses, o deus Amon, entre tantos outros deuses. Depois, no Egito, teve ali também o Akhenaton, que foi um faraó, se eu não me engano, não sei que dinastia foi, mas do Egito Antigo, que ele falava muito de Atom, que era um único Deus. Não existe deuses, só existe um. E ele foi muito atacado na época dele. Né? Akhenaton e Nefertiti são dois seres, é um casal estrelar, é um casal iluminado, né? Yin e Yang. O próprio Deus na Terra na forma feminina e masculina, então eles tinham um trabalho juntos, né? E ele tinha essa visão e falava, só existe um único Deus. E foi super atacado por isso, mataram ele, blá blá blá. Mataram Nefertiti. Como sempre, o sistema procura um jeitinho de acabar com a história de alguém que vem falar de um único Deus, né? Então, mitologias. São mitos, são histórias, são contos. Tá. De onde surge a religião? Então a religião ela surge de um povo que se reuniu, conta-se a sua história e eles definem isso aqui é certo, isso aqui é sagrado e sagrado se torna religião, religioso, que é o religare, né? Religião, a palavra religião na verdade ela significa religare, religação, eu retornando à fonte criadora, né? Essa conexão com o divino.
Então, cada povo tem a sua cultura. Aqui no Brasil, vamos falar de nós aqui. Aqui nós temos o catolicismo. O catolicismo, na verdade, ele foi uma das maiores religiões do mundo, assim, teve em tudo quanto é lugar. Aí depois começou-se, né? Então vamos começar a falar do catolicismo, vai? Porque daí eu já tô entrando nas histórias. Então assim, o catolicismo, então começou lá com Jesus Cristo. Então Jesus foi o cara que veio pra Terra. Assim, historicamente não tem comprovação. Então não tem como falar assim, é comprovado historicamente que Jesus existiu. Por quê? Porque tem gente que fala que Jesus não existiu, que isso é só um mito. É um mito. Jesus é um mito. É uma história contada por um povo. Porque a mesma história que Jesus viveu, você vai ver, Buda também vai viver, tem outros seres, sabe? Tem um nome que tá me fugindo aqui agora, se eu não me engano, José de Arimateia também viveu a mesma coisa. Então, ao longo do tempo passando, sempre se reconta a história de uma virgem que engravidou, e depois o filho viveu numa manjedoura, sabe? Essas histórias tem muito. Isso é historicamente, isso é histórico mesmo, isso aqui é documentado. Muitos documentos que contam as mesmas histórias. Até a história do Egito, de Ísis com Horus, também tem esse lance todo, né? O menino Jesus, sabe? Então diz que é um mito. Então, historicamente, tem como provar que Jesus existiu? Não. Qual é a única prova que a gente tem? São os evangelhos. O que são os evangelhos? São aquilo que os apóstolos de Jesus, quem são os apóstolos? Aqueles que seguiram Jesus e viveu com ele do ladinho dele ali. João, Pedro, mas não sei quem, Tiago, Mateus, blá 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 blá. Assiste The Chosen que você vai saber. Ou leia a Bíblia. Então os apóstolos, é a única referência que a gente vai ter da existência de Jesus, porque não tem nenhum documento, nada comprovando, né? E aí eles falam que Jesus não tem documento, porque Jesus ressuscitou o próprio corpo e foi aquela história toda. Mas, até então, cadê a verdade? Não sei. Fato é que esse cara foi tão importante que o nosso tempo está dividido antes dele, depois dele. Não é assim? 2024 depois de Cristo. Então, 2000, no caso, Akhenaton viveu, se eu não me engano, 3.000 ou 2.000 antes de Cristo. Foi quando ele existiu, que é documentada a história dele, falando desse único Deus. Só pra você ter, né, essa referência. Eu acredito que você já sabe disso, mas só aqui trazendo essa linha de raciocínio. Então, Jesus existiu, né, pelos apóstolos, eles escreveram e tudo mais. Os evangelhos para documentar. É daí que surgiu a nossa Bíblia, esse Novo Testamento, essa coisa toda. Aí teve um cara chamado Paulo de Tarso, que era perseguidor do Cristo na época. Isso aí quem conta é os evangelhos, tá? Então era perseguidor do Cristo, era perseguidor dos apóstolos, ele trabalhava para o Império Romano. Então foi um dos caras que ferrou com Jesus, vamos falar assim. Só que Paulo de Tarso caiu do cavalo, literalmente. Eu acho que essa expressão vem daí, tá? Por quê? Porque ele tava lá com o seu cavalo, não sei aonde, que eu não me lembro agora o nome do lugar, e vem uma luz muito forte, ele cai do cavalo, e era Jesus. A partir dali ele entra em catarse, né? Em choro, em arrependimento, e viu tudo que ele fez estava errado, blá blá, e vai acompanhar os apóstolos. Nesse acompanhar os apóstolos, então assim, Paulo de Tarso não é um cara que conheceu Jesus, que viveu do lado de Jesus. Ele só pegou as histórias escutadas dos apóstolos e começou a disseminar, a falar de Jesus. Só que Paulo de Tarso, ele decidiu por fundar a Igreja Católica. Então a igreja, a religião católica, não foi fundada pelos apóstolos. Não foi fundada por Jesus. Foi fundada por Paulo de Tarso, que em algum momento decidiu fazer dessa forma. Sabe lá Deus o porquê. E como todo ser humano, está sujeito a erros e enganos.
Então, ele leu uma passagem lá, interpretou do jeito dele, com a consciência que ele tinha, ele não viveu com Jesus, e começou a escrever também. Então, basicamente, é aqui. Claro que eu não sou teólogo, não sou historiador e nem me interesso por isso. Não é o ponto. O ponto é contextualizar um pouquinho você da onde surgiu a religião. Então, por exemplo, a Igreja Católica surgiu aí. De um grupo de pessoas, um cara lá que decidiu, falou, vamos fundar aí uma coisa. Chamou de religião, culto e vamos fazer. Isso sempre existiu, na verdade, na sociedade, na humanidade, né? Esse culto a algum Deus. E aí ele pegou Jesus, colocou Jesus como um ser, como o próprio Deus na Terra, tirou de Jesus toda a sua humanidade, né? Na Bíblia tira de Jesus essa humanidade. Eu sei que muitas pessoas não gostam disso que eu estou falando, né? Não gostam de mim, não gostam do que eu estou falando, acha que o que eu estou falando é uma heresia, é pecado, ou eu estou querendo destruir a igreja. Não, pelo contrário. Eu só quero... O meu papel é que as pessoas tenham consciência. O meu papel é libertar mentes. O meu papel é expandir consciência. O meu papel não é criticar ninguém. Não é dizer que isso é certo, que isso é errado. Pelo contrário. O meu papel é fazer as pessoas refletir. As pessoas pensar por si só. Porque se cada um pensa por si só, nós vamos chegar na mesma conclusão. Eu não estou impondo nada. Só estou refletindo com você e não acredita em nada do que eu estou falando. Faz as suas pesquisas. Então, qual é o meu maior propósito em fazer esses podcasts? O podcast Autoconhecimento Liberta, a escola, o meu Instagram, todo o meu trabalho. Libertar mentes para que elas possam pensar. Cada um de vocês pense por si só. E não fique repetindo que nem um papagaio a coisa que foi recebida. Ninguém questiona o que recebe. Recebe uma crença, recebe uma punição, recebe um castigo, recebe alguma coisa. Ninguém questiona, só cumpre ordem como um escravo. Então a minha tarefa, como eu me libertei, eu também vi que isso é muito bom e saudável para mim. Eu quero que todo mundo se liberte, porque é o único caminho para a gente poder salvar a nossa humanidade da extinção, cada um pensando por si só, né? E não esse pensamento de massa. Então, não é atacando nenhuma religião, não quero destruir nada, pelo contrário, eu quero só fazer com que cada um pense e tome decisões por si só. Então, a igreja foi fundada desse lugar. Então, imagina, o Império Romano, na época, ele dominava quase que o mundo inteiro. O Império Romano era muito forte. Só que como você fica muito grandão, você tem muitas responsabilidades. Você tem que ter muita proteção, você tem que ter muita segurança para ninguém trair você, querer roubar seu lugar. Então é muita gente, é muita coisa para administrar. Quem tem uma empresa sabe. Uma empresa com 20 funcionários já dá um puta trabalho. Imagine um império com milhares e milhares de pessoas para administrar. Exige muito esforço. Como o ego do ser humano é muito exacerbado, é claro que o Império Romano caiu. Porque existe egoísmo, não é todo mundo que é fiel ao Império Romano, nem foi, e é por isso que tudo caiu. Tá. Então o Império Romano viu que começou a fracassar e os deuses deles já não funcionavam, a mitologia, que eles traziam a mitologia grega, né? Os romanos tinham essa questão toda. Ih, agora eu me confundi, acho que a mitologia grega... Whatever, não importa agora, mas ele tinha os deuses deles. Deus da guerra, Deus não sei o que, Deus não sei o que. Mitologias. Eles acreditavam que isso era verdade e isso passou a ser verdade para eles, né? Quando ele viu que isso estava perdendo força, o que ele fez? Ele chegou pro, entre aspas, o pajé. Então imagina que tem o cacique e o pajé da aldeia. O cacique é aquele que manda, é aquele que dá a diretriz, faz isso, faz aquilo. Só que o cacique não tem conexão com Deus, o cacique não sabe como escutar a espiritualidade, o cacique não tem esse papel, o cacique tem o papel da força bruta, né? O poder, força bruta. O pajé é mais fraquinho, porque ele tem que meditar, ele tem que orar, ele tem que rezar para se conectar com o divino e poder trazer informações do céu para a terra. É assim que todo mundo sobreviveu até hoje.
Só existe, só conseguiu ter sobrevivência os povos indígenas, por exemplo, né? De qualquer lugar do planeta. Por quê? Porque tem conexão, os xamãs têm conexão com o divino, o plano espiritual das ordens, das dicas, fala pra ele, sai daqui, vai pra lá, faz isso pra se proteger, vai vir uma coisa assim, então você tem que se preparar, e aí todo mundo sobreviveu. Por quê? Porque tem o pajé que lida com o plano espiritual. Então imagina que nessa época aí, o cacique falou pro pajé, olha, nós tem que colocar esse povo na linha. Só que você vai ter que falar que nós tá certo. E que nós somos o bom. Que tem que seguir nós. O pajé da época ficou com medo, porque ele tinha os interesses pessoais dele, o ego dele, que não queria passar por nenhum desaforo, como Jesus passou, como o primo de Jesus, gente, no Rio Jordão, João Batista passou. João Batista não estava preocupado com os interesses pessoais dele. Ele foi preso, ele falou, e daí que eu fui preso? Eu vou continuar falando, eu vou continuar fazendo aquilo que eu escuto de Deus, aquilo que é real. Foi morto e tudo bem pra ele, né? Jesus a mesma coisa, eu não vou arredar pé, é assim que é, eu não vou mudar de opinião. Também foi morto. Então tem aqueles pajés que não quis pagar o preço, então falou, tá bom. Então o pajé se adapta ao cacique, e o pajé e o cacique andam juntos. Então durante muito tempo foi assim que a igreja católica foi construída, desse lugar, né? Então não foi, então, tá vendo? A igreja católica é a perfeita, é a certa? Não sei. Foi homens que fundou, foi seres humanos por interesses pessoais que criou a igreja. Então, não estou dizendo que os ritos não têm espiritualidade, não têm cura. Claro que tem. Aonde tem ser humano, tem possibilidade de cura. Aonde tem fé, tem possibilidade de cura. Tem Deus. Então não estou dizendo que a igreja católica é um problema, não. Só estou dizendo a história da igreja. Você vai tirar suas conclusões por si só. Aí teve um cara dentro desse núcleo todo, depois de milhares de anos, milhares eu não sei, milhares é ótimo, depois de décadas, centenas de anos, apareceu um cara lá e disse assim, olha, eu não concordo muito com o que vocês estão fazendo não. Então eu vou fundar o meu núcleo, a minha igreja, a minha religião. Se eu não me engano, foi Lutero. Foi um dos caras que... Os protestantes, né? Então o protestantismo nasceu ali. Ele protestou, não é isso, tá errado. Vocês estão interpretando errado. Ele foi contra e montou a igreja dele. Aí depois de Lutero vem mais um cara e começa essas neopentecostais. Então, toda essa visão cristã, se você olha, qualquer canto tem igreja. Por quê? Porque o cara vai lá, ele entra num núcleo religioso, ele viu como funciona e ele fala, eu não concordo. Eu concordo com isso, mas eu não concordo com isso. Isso aqui eu entendo diferente. Aí ele vai lá e funda a igreja dele. Então ele fala assim, bom, agora é isso aqui que vocês vão seguir, porque eu tenho a palavra, blá blá. É claro que quem começa primeiro tem mais vantagem. Então aí você vai ter o início desse movimento na década de 70, que começou lá com o Edir Macedo, no Rio de Janeiro. Edir Macedo, ele fez isso, ele saiu pra rua e começou a falar, e arrecadou um monte de gente, saiu na frente, foi inovador, hoje é milionário, né? E é isso. Então, religião. Por que eu acho que tá tão cansativo isso pra nós? Por causa disso, nós estamos vendo que não se leva a sério. Se eu não concordo, eu saio e abro a minha. É isso. Então isso é religião, é uma coisa que o povo monta. Isso falando do cristianismo, né? Bom, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por hoje, porque já tá dando 20 e tantos minutos. Então, na semana que vem, eu vou continuar falando de religiões, contando histórias. Na semana que vem nós vamos falar de novo da Umbanda, mas com mais contexto, tá? Um contexto mais histórico, para dar bagagem histórica, sem muito apego
a questão espiritual, a ritos, essas coisas, mas sim com uma questão histórica, para que a gente possa entender religiões. E a partir desse entendimento, você vai sentir seu coração, para onde que você quer ir? Aonde que você sente mais conexão? Aonde que você se sente mais à vontade? Aonde que você se sente mais feliz? Porque se conectar com Deus tem que ter felicidade. Não se conecta com Deus sentindo dor, raiva, tristeza, angústia, depressão. Isso não tem conexão com Deus. Conexão com Deus é na alegria, no amor. Então, aonde você se sente mais alegre e feliz, né? Então, por hora é isso aí. Assim falei com muito amor. Desejo para você muita luz e muita paz. E até o nosso próximo encontro.